seja o nome do Senhor nessa noite. Que noite maravilhosa, que noite agradável. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho notado que a igreja está mais bonita ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. É ver, com certeza, o mover do Espírito Santo de Deus na vida dos irmãos, né? Eu quero agradecer logo de antemão aqui o convite que o pastor José Dilson nos fez, de estarmos hoje com essa igreja maravilhosa, a Igreja Bereana. Já conheço alguns dos irmãos. E estou tendo o privilégio de participar desse banquete, dessa festa, desse banquete espiritual. Quero agradecer a essa igreja, ao seu pastor, por esse convite. Me sinto muito honrado em poder conhecer alguns colegas também aqui, pastores, que eu não vou gravar o nome, né? Quero saudá-los, pastora, pastores, e nosso querido primo também, pastor Edmar, que já deu uma palavra. É uma honra muito grande, queridos, poder estar com vocês nessa noite. E o pastor estava me cutucando ainda há pouco ali para eu não esquecer de apresentar a minha esposa, né? A minha esposa está ali, Maria Nilzete. Eu creio que seja a primeira vez que ela está aqui, né? Da outra vez ela não pôde estar. Gostaria de pedir que ela ficasse em pé bem rápido. Ela está ali com mais meus 3 filhos, Maria Luísa, Maria Eduarda e o Felipe Araújo, né? Lá em casa eu tenho 3 Marias e um Felipe, né? O Felipe veio para quebrar a dinastia das Marias, né? Tá aí, então essa é a família que o Senhor me deu. É bênção, né? Então, sem sombra de dúvida, são as maravilhas que o Senhor tem nos concedido, né? De desfrutarmos do seu amor em família. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, eu quero poder meditar com você na palavra de Deus nessa noite. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no texto, né? No texto que nos foi passado a respeito do tema, voltando ao primeiro amor, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Gostaria de ler do 1 ao 7, o pastor já fez essa leitura, né? Mas gostaria de poder ler aqui, para a gente entender, procurar pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, entender o que esse texto nos traz, né? E eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Mesmo assentado como os irmãos estão, com total reverência, nós estaremos lendo o texto sagrado, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, o teu Espírito Santo haja de uma forma tremenda e poderosa nos nossos corações, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado por esse banquete espiritual, obrigado por essa festa. Toda ela foi, ó Deus, planejada e preparada para te cultuar, para entregar a ti, como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável perante ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, recebe aqui o nosso culto, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, tudo o que estamos fazendo aqui nessa noite, que seja inteiramente para a tua glória. Que possamos, ó Deus, entender que estamos aqui para tão somente tributar ao Senhor a glória devida. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos concede falar do teu amor nessa noite. E que essa igreja seja cada vez mais uma igreja vitoriosa, uma igreja valente, corajosa, uma igreja que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Uma igreja, ó Deus, movida e presidida pelo teu Santo Espírito. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero continuar elogiando os irmãos, né? Parabéns também à banda, os louvores, muito lindo. Tudo feito com certeza, com dedicação para glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Meus irmãos, esse é um tema desafiador, né? É um banquete espiritual nessa noite, é um tema desafiador. Quando lemos o texto sagrado e o tema trazido a nós é voltando ao primeiro amor. É um convite a retornar ao primeiro amor. E eu quero poder aqui trazer um panorama logo do texto referente à cidade de Éfeso. Eu queria citar aqui algumas versões. Tem algumas traduções da Bíblia que diz assim: tem o contra ti, que é o texto-chave, né, que o pastor me passou, a igreja está trabalhando esse tema. Mas tem o contra ti que abandonaste o teu primitivo fervor. Olha, tem uma tradução que usa essa expressão, teu primitivo fervor. Outra tradução, a Bíblia de Jerusalém, diz assim: devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Uma outra tradução, a NVI, diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. A Bíblia King James, outra versão, diz assim: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Olha a riqueza dessas traduções para falar a respeito do primeiro amor, do primitivo fervor. Eu quero começar com algumas considerações iniciais. Algumas considerações iniciais sobre o texto. Cabe aqui trazer para os irmãos entender o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Éfeso era a cidade mais rica da Ásia Menor. E os escritores, e a partir das evidências bíblicas, temos um entendimento que Paulo funda essa igreja. Inclusive, a cidade de Éfeso é a cidade que Paulo passa mais tempo ali trabalhando. Foi lá, possivelmente, com certeza, que Paulo escreveu 1 Coríntios 13, um dos mais belos hinos de amor. 1 Coríntios capítulo 13, que os irmãos conhecem muito bem. O mais belo texto sobre o amor. E nós vemos, queridos, que Paulo era um homem amoroso e amado também. Temos isso registrado em Atos capítulo 20, do versículo 37 ao 38, que diz assim: havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E eles os acompanharam até o navio. Paulo era um homem amoroso e muito amado. Imagine, o pastor ali estava se despedindo da sua igreja. E ainda há pouco tive uma notícia também de que o pastor José Dilson está indo embora. Eu já fiquei ali me contorcendo, né, porque eu não sabia da notícia. O pastor Dimar acabou de dar publicidade aqui. Eu creio que os irmãos já sabiam, claro, eu não sabia, né? E eu fiquei ali com o meu coração apertado. Mas você imagina que o que aconteceu aqui com Paulo foi um pastor se despedindo da sua igreja. E talvez hoje pudesse soar como um escândalo, né? As irmãs pulando, os irmãos pulando e beijando o pescoço do pastor. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo aqui. Ele estava se despedindo daqueles irmãos na cidade de Éfeso. Percebemos, portanto, aqui que logo após de um tempo, essa carta é escrita por Jesus, por intermédio de João, o próprio apóstolo do amor. E nós vamos começar agora, propriamente dito no texto, quando nós vemos aqui Cristo no meio da igreja, para a gente chegar justamente nesse versículo da perda do amor dessa igreja. O anjo da igreja em Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Temos aqui a figura das estrelas e dos candeeiros, que representa a própria igreja. O número 7 é um número muito importante no livro de Apocalipse. Ele aparece, segundo alguns escritores, 54 vezes nesse livro. O livro fala de 7 candeeiros. O livro de Apocalipse fala de 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa, portanto, completude, completo, total. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Mas quando Jesus envia a carta às 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares e em todos os tempos. É assim que cremos nessa palavra. E, portanto, essa mensagem vem para nós também. Essa mensagem é propícia, é relevante, é cabível, é oportuna para a nossa igreja contemporânea, para a nossa igreja dos dias de hoje.
E nós temos aqui, do versículo 2, 3 e 6, um elogio que o cabeça da igreja, que o Senhor Jesus, o Kefalê, nós temos aqui um elogio de Cristo à igreja. Ele diz assim: conheço as tuas obras, conheço a conduta de cada um de vocês, conheço o trabalho de vocês, conheço o serviço de vocês, conheço a perseverança dos irmãos, conheço a perseverança de vocês. Essa expressão nos arremete ao entendimento de que o próprio Cristo, o cabeça da igreja, ele é onisciente. A expressão de onisciência de Cristo, que ele conhece todas as coisas. E que ele conhecia, portanto, aquela igreja. Ele conhecia a vida daqueles irmãos. Ele conhecia as obras, a conduta, o trabalho, o serviço e a perseverança daqueles irmãos. Ele conhece, portanto, a sua igreja de uma forma profundíssima. Como ele conhece a minha vida e conhece a sua, meu querido irmão, que está aqui nessa noite. Ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho. Sei que não podes suportar os maus e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e achaste mentirosos, diz o versículo 2. Nós percebemos aqui no versículo 2, irmãos, que a igreja de Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. A igreja de Éfeso não era apenas uma igreja teórica. Ela era uma igreja que agia. Havia labor, havia trabalho intenso ali naquela igreja. Os crentes eram engajados, eles não eram meramente espectadores. A igreja não vivia apenas dentro das quatro paredes. A igreja, portanto, ela não se deleitava apenas em si mesma. A igreja, como dizia o pastor, falecido pastor Exaltino, não era uma igreja narcisista. Ela era uma igreja que batia para dentro e que batia para fora. O pastor Exaltino usava essa expressão, né? A igreja bate para dentro, é edificação. Bate para fora, proclamação. A igreja, portanto, por meio dessa igreja, o evangelho se espalhava por toda a Ásia Menor. Observem que o próprio Cristo disse que conhecia o trabalho daqueles irmãos, que conhecia a obra daqueles irmãos, que conhecia a perseverança daqueles irmãos. E aqui nós podemos fazer uma nota de observação. O amor de Deus não se baseia em palavras, mas em manifestação de poder. E aquela igreja, portanto, ela era prescrutada, ela era sondada pelo Cristo, e o Cristo conhecia de forma onisciente, ele conhecia o labor daquela igreja, o labor daqueles irmãos. Do versículo 2 para o 3, também nós temos aqui um ponto importantíssimo: era uma igreja perseverante nas tribulações. Observem que era uma igreja que perseverava diante das adversidades. Ser crente em Éfeso, uma outra nota de observação, não era nada popular, porque lá ficava um dos maiores centros de culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos, segundo o contexto histórico desse livro, e até mortos por não se dobrarem diante do imperador. Outros estavam sendo perseguidos por não adorar a grande Diana dos Efésios. Ali tinha um templo a uma deusa pagã, que correspondia inclusive a uma das 7 maravilhas do mundo. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes estavam prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. Ele diz aqui que ele conhecia a perseverança daqueles irmãos. E eles não esmoreciam porque eles eram perseverantes. Observe, queridos, que aqui nos dá característica de uma igreja bem doutrinada. Uma igreja perseverante, uma igreja que não tinha problema com a ortodoxia, ou seja, com a crença comum, com a crença correta. Ela sofria pelo nome de Jesus. Era uma igreja que não demonstra aqui sinais de que estava desanimada. Não é bem essa palavra que cabe aqui. Havia fidelidade na doutrina, mas havia falta de amor na prática desse cristianismo produzido por esses irmãos. Um terceiro ponto aqui eu quero destacar justamente a exortação de Jesus a essa igreja. Sabe, essa palavra exortação hoje, essa dimensão exortativa, profético, pastoral, bíblica, tem sido difícil cada dia mais os nossos ouvidos modernos entenderem certas exortações. O homem moderno não se permite ser exortado. O homem moderno não se permite ser disciplinado, ser chamado a atenção. Mas nós temos aqui uma exortação do próprio Cristo.
do cabeça da igreja, ele vai e ele coloca o endereço certo. Era para a igreja de Éfeso. Em específico, essa igreja precisava de exortação naquele ponto. Bem naquele ponto específico. E a exortação de Jesus vem à igreja a respeito do esfriamento do seu amor. O esfriamento do seu amor. Ele diz assim: devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu primitivo fervor. Tenho, porém, contra você que deixou o teu primeiro amor. Irmãos, um outro detalhe importantíssimo aqui, referente à igreja de Éfeso, nós vamos perceber que Paulo escreve há 30 anos antes de tudo isso acontecer. 30 anos antes de tudo isso acontecer. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo escreve a esses irmãos. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. 30, 40 anos se passaram. E agora Jesus envia uma carta a esta igreja, endereçada à igreja de Éfeso, dizendo justamente o contrário. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Eu tenho isso contra vocês. É que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Que exortação fortíssima. Que coisa Jesus estava querendo dizer para aquela igreja. E aqui eu quero colocar para os irmãos o que seria esse primeiro amor. Vamos refletir de uma forma sucinta aqui. O que poderia ser esse primeiro amor? O que estava acontecendo na igreja de Éfeso, que ela perdeu uma coisa essencial, importantíssima na vida cristã. O que seria esse primeiro amor? Do qual ali o próprio Cristo diz: olha, eu tenho algo contra vocês. Se o próprio Cristo tem algo contra nós, isso deve ser muito sério. Veja que nós poderíamos refletir partindo de um princípio de que o que seria esse primeiro amor? Poderíamos fazer uma definição bem simples. Esse primeiro amor poderia ser considerado como um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Isso nós poderíamos nos arremeter a uma parábola do próprio Cristo, exemplificando isso do que eu estou falando para os irmãos. Mateus capítulo 13, o versículo 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha só que palavra poderosa. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar daquilo que achou. Estas duas características são evidentes na vida de quem tem um encontro real com Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Portanto, esse primeiro amor poderíamos dizer que é um fogo ardente. É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as coisas. O apóstolo Paulo falou, queridos, que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade desse amor, nos constrange. Nos constrange a não mais vivermos para nós mesmos, e sim para o próprio Deus, para o próprio Cristo. Quando ele escreve a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. O amor de Cristo nos constrange. Em outras traduções está escrito assim: o amor de Cristo nos compele. O amor de Cristo nos compele. O amor de Cristo fustiga o nosso coração. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento desse amor de Cristo. O que nos leva a buscarmos e a servirmos ao Senhor com intensidade e compaixão. Você que está aqui nessa noite, você serve o seu Deus com a intensidade e com a paixão do seu coração? Isso é uma causa de reflexão para a igreja moderna, queridos. Essa paixão não é uma palavra que está atrelada a qualquer carnalidade. Eu não estou me referindo a isso. Paixão é um ardor santo no coração, de tributar a Deus a sua glória devida, de buscar a Deus com a sua glória devida. Como o Salmo 42 que diz:
Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, é importante refletir sobre esse primeiro fervor que aquela igreja de Éfeso havia perdido. Alguns podem até achar e dizer assim, pastor, será que... alguns podem até achar e dizer assim, o primeiro amor nos leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor poderia ser definida como sendo uma diminuição da nossa produtividade na obra. Eu quero dizer para você que, porém, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de nós relaxarmos no trabalho de Deus. Não era isso aqui especificamente que Cristo estava falando. Pois o Senhor disse assim, ó, conheço as tuas obras, era uma igreja que trabalhava. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Está no versículo 2, que lemos a parte A. E alguns escritores vão dizer que a palavra grega traduzida aqui como labor é a palavra kopos, que quer dizer assim, significa intenso trabalho unido ao aborrecimento e à fadiga. Olha como aqueles irmãos trabalhavam. Eles trabalhavam de forma intensa, com fadiga. Esse tipo de labor seguido de perseverança por parte dos efésios não nos permite concluir que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço do Senhor. Não era sobre isso que Cristo estava falando. Não era redução de produtividade. Eles trabalhavam. Por isso que Jesus disse, olha, eu conheço as tuas obras, conheço a sua conduta, conheço a tua fadiga, conheço o teu labor. A perda do primeiro amor, irmãos, também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho, na dedicação. Uma vez que é algo que Deus tem contra nós, ele diz assim, tenho contra ti. Deus se coloca contra a igreja de Éfeso, ele diz, tenho contra ti, que perdestes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E ele diz, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te, volta às primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. É isso que o texto bíblico nos diz. Portanto, a perda do primeiro amor, o texto nos leva a entender que era uma queda. Porque ele diz aqui, ó, lembra da onde caíste. Percebam que a perda do primeiro amor representa uma queda. A perda do primeiro amor é uma queda, pode ser considerada um pecado. E necessita de arrependimento, porque ele está dizendo, lembra de onde caíste, arrepende-te. Está cobrando arrependimento da igreja. Arrepende-te. E eu poderia dizer nessa noite, queridos, isso a nível universal, qualquer igreja local, batistas, berianos, assembleianos, povo de Deus espalhados na face da terra. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Precisam restaurar o primeiro fervor. Precisam dessa paixão. Precisam desse calor ardente. Precisam dessa chama flamejante, independentemente das placas de nossas igrejas. Nós precisamos servir a Deus com a intensidade da nossa alma, com o nosso coração sedento por Ele, desejando a sua presença, fazendo a mesma coisa que Moisés fez, quando estava numa determinada caminhada no deserto com aquele povo. Quando ele olha para Deus, quando ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, se tu não fores conosco, eu não sairei daqui. Porque o que mais importa para nós é a tua presença. Nós não iremos a local nenhum se tu não fores conosco. A coisa que mais importa na vida da igreja é ela desejar, ela almejar a presença do Todo-Poderoso. A presença do nosso Deus glorioso, santo, justo, onipotente e perfeito. Portanto, precisamos restaurar essa paixão. Há muitos cristãos que fazem o que fazem dentro da sua vida religiosa, talvez por um hábito, e tem tornado essa vida religiosa uma rotina, por medo talvez, ou muitas das vezes pelo seu próprio galardão, que hão de receber, ou por qualquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas não sozinhos. Tudo que nós precisamos fazer, queridos, tem que ser motivados por essa chama flamejante, por esse amor que deseja esse Cristo, como diz os reformados, desejar o totalmente desejável, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo perfeito. Então a queixa que o Senhor faz aqui, a queixa que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o seu primeiro amor. E os escritores dizem que a palavra grega aqui, aphiene, traduzida como abandonar, nesse texto bíblico tem um significado bem abrangente. Cristo está advertindo, exortando aquela igreja,
que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. E essa palavra, ela nos traz um significado de abandonar, significa enviar para outro lugar. Mandar ir embora ou partir. De um marido que divorcia-se de sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Olha o significado dessa palavra profunda. Cristo estava dizendo isso para aquela igreja. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês enviaram para outro lugar a paixão de vocês. Vocês perderam a pauta de prioridade que é a minha presença. Vocês estão canalizando amor em outras coisas, dos quais eu não autorizo vocês a amarem. Talvez seja por isso que o apóstolo do amor, o próprio João, quando escreve na sua primeira carta, ele diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Os irmãos precisam entender que Deus, há certas coisas que o Senhor não nos permite amar nesse mundo. Ele não quer que amemos tais coisas. Ele não quer que canalizemos amor a tais coisas. O amor que tem que ser devidamente prestado, tributado a Ele, deve-se, portanto, somente a Ele. E Cristo ali reivindica o amor daquela igreja. Reivindica a paixão daquela igreja por Ele. Reivindica o seu primeiro fervor. Percebam, irmãos, que isso é importantíssimo. Percebam que isso é uma exortação para a igreja contemporânea, uma exortação para mim, para você. Se não estamos lendo todas as nossas cartilhas, os nossos manuais de compêndios religiosos, de práticas ritualísticas, e muitas das vezes temos colocado em plano secundário a paixão pelo próprio Cristo, diante de tantas coisas, adversidades que temos como igreja para combater. Observem que era uma igreja que tinha uma doutrina correta. Era uma igreja bem alinhada doutrinariamente. Era uma igreja bem aparelhada na sua ortodoxia. Mas era uma igreja que tinha perdido essa paixão ardente, calorosa pelo Cristo. Essas expressões aqui nos refletem não uma perda que possa ser denominada como meramente acidental. Olha o que a palavra nos arremete, irmãos. A palavra, no sentido dessa palavra, nos arremete que não é uma perda acidental, mas um ato voluntário de abandono, um descaso. Muitas das vezes nós temos deixado a nossa vida de oração, aquilo que entendemos como disciplinas espirituais, o jejum, a vida de oração, a solitude, estar a sós com Deus, né? Tudo isso muitas das vezes temos negligenciado. Não temos dado atenção devida de estar mais perto, a sós com esse Deus, a sós com esse Cristo, tentando canalizar mais amor. Então o texto nos arremete num sentido de um ato voluntário de abandono. Aquela igreja até combatia as heresias. Combatia inclusive a heresia nicolaíta, que era um camarada, segundo algumas informações, que teve uma influência, que apostatou da fé, mas que tinha uma influência ainda determinada na cidade, e que ele trazia uma ideia de que aqueles crentes podiam praticar tudo o que quisessem com o seu corpo, porque o pecado do corpo não atingiria a sua alma. Ou seja, aquelas pessoas que eram influenciadas pelas obras ou pelas doutrinas dos nicolaítas seriam hoje os crentes mundanistas. Seriam aqueles que se entregam ao mundanismo, ao secularismo. São crentes que não vibram hoje mais com a oração. São crentes que não vibram mais com uma vigília. São crentes que não vibram mais com a pregação bíblica. Inclusive os reformados dizem que o objetivo da pregação bíblica é restaurar o trono de Deus caído no coração do pecador. Portanto, nós devemos desejar essa palavra, ter apetite de Deus, ter sede de Deus, amar essa palavra. Não só crer nessa verdade, mas amar essa verdade. E que essa verdade tenha um impacto na nossa vida, queridos. Nós não estamos aqui para ser influenciados por esse mundo. O mundanismo tem entrado escancaradamente em nossas igrejas, de forma deliberada. Muitos crentes têm estado aliançados com esse mundo. E Deus nos cobra isso. Deus nos pede que rachemos, que nos divorciemos com quaisquer alianças que sejam com este mundo. Porque este mundo jaz do maligno, é tenebroso. Por que será que aqueles crentes perderam o primeiro amor?
Por que será que eu e você temos possibilidade de perder esse primeiro amor se não nos cuidarmos? Porque o primeiro amor, ele é como um fogo. Eu gosto de um texto bíblico que está lá em Levítico, que diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo queima as impurezas. O fogo nos traz a ideia de santidade. Se colocarmos a lenha, vai ficar mais inflamado ainda. E muitas coisas têm contribuído para que o nosso amor, ou para que o amor de alguns pelo Senhor tenha perdido essa intensidade, como aqueles cristãos da igreja de Éfeso. Quero citar bem rapidinho aqui pelo menos 4 situações pelas quais nos leva, ou pode levar, um crente a perder o seu primeiro amor. Um primeiro ponto seria o convívio com o pecado. O primeiro fator de esfriamento desse amor para com o Senhor seria o convívio com o pecado. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, tem uma palavra do próprio Cristo que diz assim: depois se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós cremos que Jesus estava se referindo aqui aos pecados do mundo, o pecado da sociedade em que vivemos. E devido à multiplicação desse pecado, à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas, devido à multiplicação do pecado à nossa volta, passamos a conviver com algumas coisas que ainda que não as pratiquemos, passamos a tolerar. Devemos ter cuidado, portanto, com o convívio com o pecado. Precisamos agir como Ló, queridos, que se afligia com as iniquidades das pessoas à sua volta. Segundo Pedro faz uma releitura do AT, do Antigo Testamento, lá no capítulo 2, da sua segunda carta, de 6 a 9, ele diz assim: e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo qual via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. Observem que a alma deste homem se afligia com as iniquidades das pessoas. Significa que deve haver um combate com o pecado à nossa volta. Não devemos tolerar o pecado. Devemos ter cuidado com o convívio com o pecado. É claro que estamos acercados até mesmo de familiares que não têm esse Cristo. Mas precisamos ser aquilo que o Cristo diz: o sal e a luz desse mundo. Precisamos, portanto, ser sal fora do saleiro, salgar mesmo, levar o sabor da graça. Precisamos, portanto, entender que o primeiro fator de esfriamento do nosso amor para com o Senhor pode ser o convívio do pecado, pode ser a forma como você lida com o pecado, pode ser a sua alta tolerância, o seu nível de tolerância com o qual você trata aqueles que pecam deliberadamente ao seu redor. Isso precisa ser combatido. O segundo fator que pode causar o esfriamento do primeiro amor seria a falta de profundidade. Eu tenho falado muito isso na minha igreja, irmãos. A superficialidade da vida cristã. O grande nível, o grande índice de analfabetismo bíblico. O sentido de se aprofundar mais nas coisas do Senhor. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos retornar às coisas que muitos crentes hoje podem até julgar não ser coisas importantes. São coisas simples, mas são coisas fundamentais. Ler as Escrituras, fazer o seu devocional, dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor, gastar tempo na presença dEle, orar mais, glorificar o nome dEle a todo tempo, em tudo que se for fazer. Portanto, precisamos entender que o fator da falta de profundidade, da vida superficial, de relacionamento com esse Cristo. Nós temos visto hoje, irmãos, muitos crentes sem raízes. Nós estamos hoje numa comunidade local. Eu sou prova disso, sou pastor de uma igreja local. E de uma hora para outra, aquele mesmo membro que outrora frequentava ali, sem aviso prévio, sem comunicação ao pastor, deliberadamente, já está em outra comunidade de fé. E de uma hora, quando ele encontra algum desalento, algum desencanto em outra comunidade de fé, ele já começa a migrar para outra comunidade de fé. E ele fica como um andarilho. Ele fica ali rodando, circundando várias comunidades de fé. Nós temos vivido esse fator hoje. Esse fenômeno de cristãos sem raízes. Que tem uma vida superficial.
que não consegue sair da superfície, que não vive uma vida com raízes mais profundas nesse Cristo. E nós precisamos entender que isso pode contribuir para a causa de esfriamento do primeiro amor. Cristãos sem raízes, sem vida sólida de oração, sem vida de piedade. Aquela mesma piedade que Paulo escreve a Timóteo dizendo que precisamos entender a piedade com contentamento. Eu tenho que transferir a esfera de oração como obrigação, de oração como prazer. De gastar tempo na presença desse Deus, orando com prazer, tendo contentamento, se alegrando nele, porque é para Ele que vivemos. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e é nele que devemos buscar toda a nossa satisfação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um terceiro fator que eu queria colocar para os irmãos, um fator que contribui para o esfriamento do nosso amor, desse amor pelo Senhor, seria a falta de tratamento em algumas áreas de nossa vida. Tem algumas igrejas em Boa Vista, e eu creio que no Sul, no Sudeste, em todo o Brasil, que trabalham um programa na igreja chamado Celebrando a Recuperação. Né? Eu quero dizer para os irmãos, aquele pastor que trabalha com esse programa, eu creio que tem na Igreja Batista Regular, é tipo uma ideia de que existe ainda crentes que estão há tanto tempo na igreja, mas que ainda não conseguiram dominar as suas línguas, que ainda falam mal da sua liderança, que ainda falam mal do seu irmão, que ainda perdem tempo com coisas tão frívolas, tão estúpidas, quando poderiam estar usando a sua boca para edificação, para proclamação, para difundir o evangelho do reino, do Deus Todo-Poderoso. Então, nós olhamos aqui que um fator que contribui para o esfriamento desse amor ao Senhor seria trabalhar algumas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. As áreas que não são tratadas em nossas vidas, talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente essas áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. Tem coisas que nós achamos tão banais, que vão ali assaltando o nosso coração, que vão gradativamente assaltando o nosso coração, e vejam que uma queda, irmãos, a queda em relação ao pecado, ela é sorrateira, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente. E esse terceiro fator é justamente que contribui para o esfriamento, é esse tratamento dessas áreas. Se você que está aqui nessa noite precisa de alguma área na sua vida que precisa ser tratada ao pé da cruz, você precisa nessa noite refletir sobre isso e se submeter ao tratamento desse Cristo, desse Deus Todo-Poderoso. Porque a queda espiritual, irmãos, nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. A gente começa a negligenciar a nossa vida de oração. A gente começa a negligenciar o nosso amor pelas Escrituras, o estudo bíblico, a solitude, o fato de estar sós com Deus, o nosso testemunho. Isso vai acontecendo repetidas vezes, essas negligências da nossa parte. E são estas mesmas inocentes negligências que talvez possam nos vencer depois, possam nos levar a sucumbir diante desse primeiro fervor. Por isso devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. E aqui, quarto fator do esfriamento é aquilo que inclusive tem um escritor chamado John Stott. Ele fala sobre distrações. Alguém que não tem cedido ao pecado. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não tenho cedido ao pecado, eu tenho combatido o pecado veementemente. A igreja de Éfeso também. Ela combatia a pseudo-doutrina, a falsa doutrina. Ela era uma igreja perseverante, ela sofria até pelo nome de Jesus. Talvez você que esteja aqui diga isso. Não tem cedido ao pecado. Mas alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo permitidas pela Bíblia, mas que roubam-lhe o foco. São coisas que nos distraem, tiram a nossa atenção do totalmente desejável, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos um exemplo disso na parábola da grande ceia. Jesus, ele revela que muitos perderam a consciência do convite de Deus, por causa das suas distrações, causadas inclusive por coisas lícitas, por coisas permitidas, e que podem também ser consideradas até mesmo como bênçãos divinas, como por exemplo a aquisição de propriedade, como fala o texto bíblico, a melhoria da capacidade de produção ou até mesmo a construção de uma família. Mas perderam o foco do convite de Deus. Irmãos, eu quero citar um exemplo sobre o amor aqui nessa noite, já que está falando que se perdeu o primeiro amor. Falar do amor é de uma amplitude realmente. Falar do amor, nós temos inúmeras literaturas que se falam a respeito do amor. Inclusive tem muitas passagens na Bíblia que vão falar sobre o amor.
Mas eu quero citar aqui, fazer uma citação de um autor chamado Augusto Cury, que inclusive você com certeza já deva ter ouvido falar, ou já até leu o livro desse homem. Ele fala uma coisa interessante sobre o amor. Ele diz sobre o mais alto patamar de amor. Ele diz assim: coloque 10 alunos numa universidade. Durante 3 anos e meio, que foi o tempo que Cristo passou com seus discípulos, tente ensiná-los a se amarem uns aos outros. E ele diz: dê palestras, promova debates, conduza esses alunos a lerem todo tipo de literatura sobre o amor. E depois veja o resultado. Provavelmente no final desse período, eles não estarão amando, mas guerreando uns contra os outros, discutindo quem tem mais conhecimento sobre o amor, quem discorre mais sobre ele. Serão mestres no discurso sobre o tema amor, mas dificilmente aprenderão a mais difícil de todas as artes, que é a arte de amar. Isso nos arremete ao entendimento de cultivo, né? Se eu amo o Senhor, eu preciso cultivar esse amor todos os dias. Eu preciso verter energia nesse amor todos os dias. Verter energias, traduzindo, trocando a miúdos, é me esforçar por amar mais e mais esse Cristo todos os dias. É ser diligente a respeito desse amor. Percebam que com esse exemplo, com o passar do tempo, né, esses alunos eles não aprenderam a amar. Aprender essa arte exige muito mais do que cultura e eloquência. Ainda falando sobre o amor, sobre o primeiro amor, eu quero citar uma ilustração aqui para os irmãos a respeito disso. O mesmo autor, Augusto Cury, eu peço permissão para citá-lo novamente, ele fala sobre um fenômeno chamado psicoadaptação. Ele é dessa área, né, de psiquiatria, medicina e psicologia. Então ele cita um fenômeno chamado psicoadaptação. Psicoadaptação é um fenômeno que faz diminuir a intensidade da dor ou do prazer ao longo da exposição de um mesmo estímulo. Eu vou explicar isso para os irmãos. Uma pessoa, ao colocar uma tela na parede, um quadro, a observa e a contempla por alguns dias. Mas com o decorrer do tempo, essa pessoa se psicoadapta à sua imagem. Pouco a pouco se sente menos atraída por ela. Olha só que interessante isso. Ao comprar um veículo, eu creio que alguém já comprou aqui um veículo novo, ou uma coisa nova em casa, né? Você compra uma geladeira nova, você diz para o seu filho: olha, não pode chegar perto dessa geladeira, vai arranhar, cuidado, não arrasta minha geladeira assim. Qualquer utensílio que você compra novo, você tem aquele cuidado, não é isso? O carro é assim também. Eu já comprei um carro novo, inclusive eu pastoreava na periferia de Manaus, e eu taquei esse carro, foi na periferia, ele vivia dentro dos buracos da periferia de Manaus. E olha só, no primeiro momento a gente diz para o nosso filho, o pastor José Dilson, a gente diz assim: não pode comer dentro do carro, porque vai sujar o banco, né? O carro está novo, não pode tomar água aqui dentro, que vai melar o carro todinho. Então, por favor, você começa com aquele cuidado nos primeiros dias. É isso que o Augusto Cury está dizendo aqui, ó. Você psicoadapta aquilo ali. Ao comprar um veículo, depois de alguns meses, a pessoa entra nele como entra no banheiro da sua casa. Ou seja, sem o mesmo prazer que tinha quando o adquiriu. Por quê? Porque se psicoadaptou a ele. E o mesmo pode acontecer com a afetividade nas relações humanas. Com o passar do tempo, se o amor não for cultivado, nós nos adaptamos uns aos outros e deixamos de amar como outrora amávamos. Percebam como isso é profundo, irmãos. Isso é a mais pura verdade. Eu me lembro que ao adentrar no templo da primeira igreja batista de Quari, pastor Raías pregava a palavra. E quando eu vi o coral da igreja cantando, eu adentro ao templo chorando. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu me rendi aos pés do Senhor, com lágrimas. Desse Deus Todo-Poderoso, que me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você se rendeu aos pés do totalmente desejável, do Cristo? Ele te atraiu com amor, com benignidade. Você lembra desse dia? Sabe, nós precisamos, portanto, lembrar desse momento sublime. Porque parece que nos psicoadaptamos com a nossa vida religiosa. E tem escritores que dizem que nós lemos hoje João 3,16 sem nenhuma ternura no coração, sem nenhum fervor. Decoramos, inclusive, os textos bíblicos de João 3,16, sem nenhuma paixão no coração, como se não fosse um amor grandioso, um amor eterno, um amor infinito, um amor bondoso, o amor do Calvário, o amor de sacrifício.
Precisamos arrancar essas letras sagradas com paixão no coração. Senão será tão somente mais um livro que você estará lendo. E não pode ser entendido dessa forma. Essa mensagem, ela vem nos confrontar nessa noite. Tem uma coisa contra você, que você perdeu o seu primeiro fervor. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a mensagem de Deus, ela nos confronta e nos conforta. Nós precisamos ser confrontados com essa palavra. Nós precisamos ser atraídos por essa palavra, atraídos por esse amor. Essa mensagem deve nos confrontar, deve confrontar a igreja moderna. Porque assim como a igreja de Éfeso, irmãos, as igrejas contemporâneas hoje têm muita religiosidade. A igreja de Éfeso tinha religiosidade, mas não amava Cristo. Era possível que aqueles irmãos cultuassem amar, porque Cristo identificou que eles não amavam como amavam antigamente. Perderam o amor que tinham no início. O Dr. Russell Shedd usa essa expressão, essa passagem, ele fala assim, perderam o amor original, perderam o amor puro, perderam o amor fervoroso, perderam o amor alegre. Quando viemos ao culto, quando viemos à presença do Senhor para fazer a adoração congregacional, como os irmãos estão aqui nessa noite, precisamos vibrar de alegria na presença dEle. Precisamos adorá-lo com todo o nosso ser, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É assim que devemos tributar-lhe a glória devida. A igreja de Éfeso deixara de obedecer ao mandamento do amor, correndo o risco de perder até sua identidade como uma comunidade cristã. Porque o mesmo Cristo colocou o amor como distintivo, como carteira de identidade da sua igreja. Quando ele diz em João capítulo 13, o versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Esse amor é importantíssimo na vida da igreja. Esse amor é essencial na vida da igreja. A igreja de Éfeso era ortodoxa. Era uma igreja bem doutrinada, trabalhadora, fiel nas provas. Havia perdido a sua capacidade de amar Jesus. Éfeso era a igreja que perdeu algo importantíssimo. Algo muito importante se perdeu na igreja de Éfeso, o amor anterior. E bem aqui cabe uma palavra do Antigo Testamento para nós. Uma palavra de Deus para Jerusalém. Pelo profeta Jeremias, que diz assim, lá no capítulo 2, o versículo 2, na tradução da Bíblia de Jerusalém, diz assim, vai e grita nos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, eu me lembro em teu favor do amor de tua juventude, do carinho do tempo do teu noivado, quando me seguias no deserto por uma terra não cultivada. Parece que o texto nos está arremetendo ao entendimento de que Deus estava com saudade do primeiro amor do povo de Israel. Vocês não estão mais me amando como uma noiva ama o noivo, né? Esses dias eu fiz um casamento e hoje participei de outro casamento. A gente sempre conversa em casa, eu e minha esposa, né? Eu estava lendo, inclusive, uma ilustração de um pastor que chegou em casa e ele pegou um troquinho que sobrou das compras que ele fez no supermercado. E ele disse assim, eu vou agradar meus 2 filhos que tem em casa e minha esposa. Comprou ali 3 batonzinhos, aquele chocolate. Aí chegou lá, levou um para o filho número 1, para o filho número 2, né? Idade, estou falando de idade. E aí entregou um batonzinho para a esposa. Ele achou que ele estava abafando. E aí a esposa dele disse, brincou, mas disse assim, só isso que você me trouxe? E ele não entendeu. E depois, posteriormente, ele foi conversar com ela e disse assim, eu me lembro que logo no início do nosso casamento, você trazia o chocolate da Copenhagen para mim. E hoje você me trouxe o menor de todos os chocolates. Você me trouxe um batonzinho. E aí esse pastor, justamente essa ilustração nos serve do entendimento de que há coisas que a gente precisa recuperar. Há coisas que nós precisamos recuperar. E é o que Deus nos está dizendo justamente aqui, através do profeta Jeremias. O teu favor, eu me lembro do teu favor, do amor da tua juventude. Logo bem no início do nosso casamento, a gente dá flores para nossa esposa, dá chocolate, faz um monte de coisa, né? Depois, quando já tem um tempo de caminhada, que em tese o amor já fica mais amadurecido, o Dr. Gary Chapman, que é na área de família, diz assim, primeiro a gente se apaixona e depois a gente aprende a amar. E o Eric Fromm também, que é um psicanalista alemão, falecido, ele diz também, defende a mesma tese que o amor é a arte de amar. Né? Que o amor, quer dizer, o amor é uma arte. Ele tem um livro publicado chamado A Arte de Amar. Que tem gente que acha que precisa passar ali 5 horas por dia treinando teclado, treinando flauta, treinando violino, para se dedicar a aprender aquela arte. Mas todo mundo acha que não precisa aprender nada sobre o amor.
E é um ledo engano. Precisamos aprender a amar. A felicidade não é automática. Eu transponho essas palavras para o contexto cristão também. Nós precisamos verter energia, labor, na ideia de prestar sempre um culto fervoroso ao nosso Deus. Amá-lo de forma mais intensa, irmãos. Não vamos permitir com que esse esfriamento, esse secularismo, mundanismo, deteriorizem a imagem, a feição da noiva de Cristo, que é a sua igreja. Não vamos nos permitir ser mundanizados. Não vamos permitir ser crentes moderninhos ao ponto de vilipendiar, desrespeitar o tempo de oração que Deus nos pede. De falar mais com Ele. De se deleitar na sua presença. Os textos nos arremetem justamente a essa ideia. A afeição, ele diz aqui, lembro-te, a tradução da Genebra diz, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, do teu amor quando era noiva. Que coisa maravilhosa. O próprio Deus compara esse amor como de uma noiva pelo seu noivo. O primeiro amor, o amor da juventude, o carinho de noivos, o amor de noiva. Muito lindo esse amor. Inclusive temos uma literatura poética, livro de Cantares, que fala assim, quão formosa e quão aprazível és. O amor em delícias. Lá no capítulo 7, versículo 6 diz isso. O amor santo. E aqui eu quero chegar às minhas conclusões. Reiterando a advertência que Cristo fez à igreja, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres, diz o versículo 5. Irmãos, lembrar, arrepender e praticar as primeiras obras. Voltar ao primeiro amor que arde em nós. O pastor Exaltino dizia uma coisa interessante sobre a igreja. Ele diz assim, a igreja só é a igreja. Grave essa frase. Se ela amar o Cristo. A igreja só é a igreja se ela ama o Cristo. Se ela não ama, ela é um clube ou qualquer outra coisa. Menos igreja. O caminho de volta, quando ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E aqui a gente poderia nos arremeter, poderíamos ser realocado para o contexto de Lucas 15, 17, do filho pródigo. Lembra-te de onde caíste. O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando ele se lembrou da casa do pai. No capítulo 15 de Lucas, o versículo 17, diz assim o texto, caindo, porém, em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Olha só, caindo porém em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Lembra-te da grandeza desse amor por ti, meu irmão, você que está aqui nessa noite. Lembra-te da grandeza desse amor perfeito, desse amor de salvação. Assim como esse filho pródigo teve um insight da parte de Deus, lembrou da onde caiu. E o mesmo contexto de Lucas 15, agora no versículo 18, no sentido de arrepender-se, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Essa foi a atitude do filho pródigo. Olha só o que ele diz. Versículo 18 do capítulo 15 de Lucas. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. É necessário dizer para você que o Pai está sempre cheio de misericórdia e amor para nos receber. Você pode nessa noite receber essa advertência. Você pode ter um caminho de volta. Você pode lembrar de onde você caiu. Você pode perceber aonde foi que se criou ali um obstáculo, ou fossilizou alguma coisa, ou engessou-se alguma coisa na sua vida que você não vive mais para Deus numa adoração mais fértil, numa adoração mais vigorosa, numa adoração mais calorosa. Podemos nos arremeter a esse contexto de nos lembrar de onde caímos, nos arrepender e praticar as primeiras obras. Converte-te, retoma a tua conduta de outrora, diz a Bíblia de Jerusalém. E o arrependimento aqui, queridos, é o sentido amplo. Tem um sentido amplo e muito mais do que um reconhecimento de culpa. É mudança de atitude. É sinceridade com integridade. Eu sempre faço essa comparação, né? Sabe qual é a diferença de sinceridade com integridade? Sinceridade é que eu digo assim, pastor José Dilson, eu vim aqui no seu gabinete e quero dizer para o senhor que eu pequei. Você vai lá e confessa os seus pecados e pede ajuda do pastor. Você foi sincero. Você confessou suas culpabilidades. Pediu ajuda em nome de Deus para ser aconselhado, apacentado. Mas aí, daqui a 2 semanas subsequentes, você volta no mesmo gabinete e diz assim, pastor Dilson, eu pequei. Você confessa de novo suas culpabilidades. Isso é extremamente sincero. A diferença é que
O arrependimento nos arremete a uma sinceridade com integridade. Integridade é justamente uma atitude transformadora. Eu confesso os meus pecados, mas há um padrão de mudança e atitude transformadora no meu coração. Eu não quero mais voltar a praticá-lo. Eu não quero mais ser reincidente. Eu não quero continuar no mesmo trilho da contramão da vontade do Senhor. Isso é se arrepender no sentido de sinceridade com integridade, atitude transformadora. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Seja um cristão de fibra, sejamos nós cristãos de fibras. A ideia implícita nesse texto é que a prática das primeiras obras deve surgir com o fluxo do primeiro amor. Você só vai fazer coisas grandiosas que vão ter a motivação correta se houver a fluidez desse primeiro amor na sua vida e no seu coração. Não sendo assim, todo o nosso labor, toda a nossa crença comum, bem organizada, vai se tornar inútil sem a fluidez desse amor. Conforme o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, ainda que eu dê o meu corpo para ser cremado, se não tiver amor, isso de nada valerá. Será inútil. Percebam, irmãos, pratica as primeiras obras com o mesmo vigor, com a mesma fluidez da graça como no princípio. E aqui eu quero concluir orando por você nessa noite. Deus deseja restaurar o primeiro amor na sua vida. Deus deseja restaurar o primeiro fervor. Não queremos ser censurados. Não queremos ser conhecidos, censurados ou até mesmo reprovados como aqueles que perderam ou abandonaram o primeiro amor. A esse Deus Todo-Poderoso. Nessa noite você recebe um convite, uma demonstração e reflexão para que você viva com intensidade esse amor. E se porventura você está nessa trilha que a igreja de Éfeso, que a mesma igreja de Éfeso acontecia com ela, passava por essa situação, você pode lembrar-se de algo que te fez cair, de algo que embaraçou o teu caminho. Você pode se arrepender nessa noite e pode retornar a praticar as primeiras obras, porque Jesus conhece a sua igreja, porque Jesus ele passeia no meio da sua igreja, porque Jesus ele sonda e prescruta o coração da sua igreja. Ele é o que é faleiro, ele é o cabeça, ele é o Senhor da igreja, e ele pede que nós o amemos com muita intensidade, com a paixão das nossas almas. Não caia, portanto, numa rotina espiritual ao ponto de perder o seu primeiro amor, o amor original, o amor puro, o amor santo. Esse Deus, ele nos renova, ele quer te dar o renovo nessa noite. Cristo não quer apenas uma crença correta. Ele não quer apenas uma ortodoxia bem aparelhada e sistematizada. Ele quer que você o ame de verdade, que você o ame de todo o seu coração. E para isso você precisa obedecê-lo. E para isso você precisa estar ao pé da cruz. O Senhor quer um relacionamento de amor com você. É isso que diz Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Colossenses 1:13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. É o amor de salvação, é o amor do Calvário. Como o Pai me amou, disse Cristo, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permaneça nesse amor, meu irmão. Permaneça nesse amor. Combata qualquer forma de mundanismo ou secularismo. Fertilize sua vida de oração. Faça jardim de oração no seu lar. Continue cultivando a sua cultura de espiritualidade saudável a partir das Sagradas Escrituras. Seja um bereano como você tem sido, literalmente bereano, analisando nas Escrituras, confirmando se isto se procede assim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para que nós possamos permanecer no amor do Senhor, lembre-se, não existe amor a Deus sem obediência. Esse é o sentido de permaneçam no meu amor. Que Deus nessa noite venha revigorar o seu coração, revigorar o coração dessa igreja, e essa igreja seja alargada, seja revigorada, seja renovada, que haja uma restauração constante, um renovar desse homem interior para o crescimento desta igreja e para a glória do nome santo e poderoso de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Muito obrigado, a Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui com esses irmãos, estarmos aqui nesse banquete espiritual. Obrigado pela tua palavra que nos leva a refletirmos sobre como temos sido, a voltar ao primeiro amor, como temos prestado culto ao Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Porque a tua palavra nos pede, ó Deus, e nos ensina a viver um fluir constante desse amor do Calvário, desse amor,
ó Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa comunidade de fé, cada querido irmão que adentrou a este local, cada querido irmão, amigo e visitante que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, que saia daqui revigorado, refletindo a respeito do poder das Sagradas Escrituras na sua vida. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, se porventura houve algum percalço no coração desse irmão, na vida desse irmão que está aqui nessa noite, ele pode lembrar-se de onde caiu, ele pode, ó Deus, ir em atitude de arrependimento ao Senhor, e ele pode voltar pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, a praticar as primeiras obras, a ser mais fervoroso na igreja, a amar mais sua liderança, amar mais o seu pastor, amar mais a sua igreja, e em primeiro lugar, adorar em espírito e em verdade, amando de todo o coração o cabeça da igreja, o Senhor Jesus. Pai, não nos deixa nos adaptarmos à religiosidade vã, não nos deixa nos acostumarmos com o pecado que de perto nos arrodeia, mas nos ensina a combater todos os dias com a limpidez da tua palavra, com o brilho da tua palavra, com o fulgor da tua glória e da tua palavra em nossos corações. Te oramos agradecidos nessa noite por tudo, rogando ao Senhor que continue abençoando a igreja beriana, abençoando os seus pastores aqui presentes, abençoando os pastores e as pastoras aqui presentes, cada querido que aqui, ó Deus, se faz presente. Te oramos tudo isso pedindo a tua graça, a tua misericórdia em nossas vidas, e o teu amor esteja no meio de nós, para todo sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida, meu irmão. Muito obrigado.